Olá, meus amigos! Hoje é quinta-feira e, como já se tornou um hábito aqui nesse canal, toda quinta-feira é dia de Resenha Cast, dia de um TBT literário desse leitor ávido aqui, onde eu trago um livro que eu li há algum tempo e que eu acho que vale a pena instigá-lo para que você conheça esse livro e leia. O livro de hoje é um best-seller, A Busca de Sentido, de Viktor Frankl, um sobrevivente dos campos nazistas de concentração. Então vamos ao Resenha Cast de hoje. Vamos ao livro de Viktor Frankl. Viktor Frankl foi muito mais que um psiquiatra. Ele foi um pesquisador e o criador da logoterapia. Mas além disso, o que dá muita consistência para sua obra e para sua teoria é que ele foi um dos sobreviventes dos campos de concentração nazista. Esse livro foi escrito em 1945, em apenas 9 dias, e tornou-se um best-seller, publicado em mais de 19 línguas e hoje já está na 38ª edição. E isso não é sinônimo de orgulho ou sucesso para o autor, pois ele mesmo disse em 1984, abre aspas, vejo no status de best-seller do meu livro não tanto como uma conquista e realização da minha parte, mas como uma expressão da miséria de nossos tempos. Se centenas de milhares de pessoas procuram um livro cujo título promete abordar o problema do sentido da vida, deve ser uma questão que está incomodando muita gente. Fecha aspas. Segundo o autor, ele não queria assinar essa obra, pois não considerava correto se beneficiar daquele sofrimento narrado na primeira parte do livro. Mas por insistência dos amigos e para dar credibilidade ao livro, ele colocou o seu nome na folha de rosto da primeira edição. O livro está dividido em 3 partes. A parte 1, Em Busca de Sentido. A parte 2 traz os conceitos fundamentais da logoterapia. E a parte 3, a tese do otimismo trágico. Vamos lá falar um pouco de cada parte desse livro. A primeira parte relata a vida dos prisioneiros nos campos de concentração e o impacto psicológico desde a chegada até a libertação dos sobreviventes. Relata também os caminhos que levaram muitos à desistência da vida e ao suicídio. A segunda parte explica os principais conceitos de sua teoria, como o próprio título do capítulo sugere. Já na terceira parte do livro, ele fecha com o conteúdo de uma palestra sobre como dar sentido à vida, mesmo com a inevitável trindade, dor, culpa e morte sendo como inevitável. Vamos à parte 1 do livro, Em Busca de Sentido. Ler o livro me fez ter várias ideias e também ajudou a reforçar algumas já existentes. A primeira parte do livro emociona muito o leitor, mesmo para quem já leu vários livros e relatos sobre os campos de concentração. Acaba se emocionando com os relatos vividos e narrados por Viktor Frankl. Tamanha crueldade revolta, ao mesmo tempo impressiona tamanha coragem em manter-se vivo e com esperança. E de verdade, nos faz sentir um bando de gente mimada que não pode ser contrariada, que já desanima. Um bando de mimado que persegue o sucesso com posts em redes sociais. E para isso eu fiz questão de grifar no livro uma parte que vou ler aqui para vocês e eu guardei em minha memória um conselho do autor. Abre aspas. Não procurem o sucesso. Quanto mais o procurarem e o transformarem em alvo, mais vocês vão errar. Porque sucesso, como a felicidade, não pode ser perseguido. Ele deve acontecer e só tem lugar como efeito colateral de uma dedicação pessoal a uma causa maior do que a pessoa, ou como subproduto da rendição pessoal a outro ser. A felicidade deve acontecer naturalmente, e o mesmo ocorre com o sucesso. Vocês precisam deixá-lo acontecer, não precisa ficar se preocupando com ele. Quero que vocês escutem o que a sua consciência diz que devem fazer
e coloquem em prática da melhor maneira possível. E então vocês verão o que, a longo prazo, estou dizendo, a longo prazo, o sucesso vai persegui-los, precisamente porque vocês se esqueceram de pensar nele. Fecha aspas. Na primeira parte do livro, fiquei impressionado como ele vai narrando cada aspecto da vida no campo de concentração. Questões como fé, dor, sofrimento, o desânimo, os castigos, a fome e até a sexualidade. E como cada um desses fatores sofre a influência de tudo que está acontecendo. A real desconfiguração total do ser humano. Ele aborda uma questão central desse livro, que é a liberdade interior. Seguindo por sua descrição de fatos e pensamentos, ele chega a alguns questionamentos importantes para a vida nos campos de concentração e a vida de todas as pessoas que desejam ser protagonistas. Onde fica a liberdade humana? Não haveria ali um mínimo de liberdade espiritual no comportamento, na atitude frente às condições ambientais ali encontradas? Será que a pessoa nada mais é do que o resultado de múltiplos determinantes e condicionamentos, sejam eles de ordem biológica, psicológica ou social? Esses questionamentos tão profundos do autor nos faz pensar sobre certas justificativas que usamos frente a alguma dificuldade de mudança de hábito, como por exemplo quando usamos o determinismo biológico para justificar certos comportamentos, ou a nossa família, ou nossa origem. O autor tem muitas provas de que é possível estar em um ambiente extremo e mesmo assim agir fora do esquema, agindo de acordo com seus valores. Citando Dostoiévski, temo somente uma coisa, não ser digno de meu sofrimento. Reforça que a liberdade espiritual do ser humano lhe permite agir de maneira correta e dando sentido ao seu sacrifício e sofrimento, em busca de um sentido pela vida. Essa parte do livro é um relato e análise que me fez lembrar de muitas teorias de inteligência emocional, como do pesquisador Daniel Goleman, também do doutor Augusto Cury, dos livros de inteligência emocional e o Código de Inteligência Emocional, tanto de Goleman como do Dr. Augusto Cury, que tratam essa liberdade espiritual como uma maneira de você sair do piloto automático, não se deixar influenciar pelas circunstâncias e agir com inteligência emocional. Logo após, o livro vem falar dos conceitos fundamentais da logoterapia. Para começar a entender o que é logoterapia, vamos diferenciá-la da famosa psicoterapia, com um exemplo que o próprio criador usou para exemplificar de forma simples essas diferenças. Abre aspas. Durante a psicanálise, o paciente precisa deitar-se num sofá e contar coisas que, às vezes, são muito desagradáveis de contar. Bem, na logoterapia, o paciente pode ficar sentado normalmente, mas precisa ouvir certas coisas que, às vezes, são muito desagradáveis de ouvir. Ele deu esse exemplo em resposta a um médico que lhe questionou sobre a diferença das duas formas de terapia. Mas não deixa de ser verdade o que foi dito. Enquanto a psicanálise é mais retrospectiva, a logoterapia é mais introspectiva. A logoterapia concentra-se no futuro, nos sentidos a serem realizados pelo paciente em seu futuro, não olhando tanto para o passado como é feito na psicanálise. Esse é um breve resumo de mais um livro aqui do Resenha Cast. Eu poderia falar desse livro aqui por horas e horas e horas, mas como eu sempre deixo claro aqui para vocês, o objetivo é só que você desperte a vontade de ler mais um livro, porque o ganho está na leitura, na introspecção, no entendimento. Então, se você gostou desse Resenha Cast, deixa seu like, nos acompanhe aqui na página e em breve nós teremos mais
resenhas de grandes livros. Até o próximo TBT, um ótimo dia para você e um grande abraço.